era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum, e em todos havia abundante graça. Novamente, versículo 33, eu adianto, a abundante graça. É esta graça que é o diferencial presente nessa igreja, porque eles abundam em graça. E isso gera atitudes impactantes. Que tipo de atitudes? Atitude radical, que é, não consideravam exclusivamente seu. É importante que esse sentimento esteja presente no meio da igreja. Nós somos mordomos daquilo que é de Deus. Tudo que nós temos é de Deus. O Senhor é o Senhor dos exércitos, é o Senhor de todas as coisas. Nós somos mordomos das coisas de Deus, tanto daquelas que possuímos concretamente, como daquelas que nós não possuímos e precisamos cuidar também. Nós precisamos cuidar da natureza, porque Deus nos colocou para cuidar da natureza. Então, essa é a nossa responsabilidade, e nós precisamos olhar para isso com responsabilidade. Então, não consideravam exclusivamente seu, tem um sentimento de coletividade, tem um sentimento de doação. É uma ação sacrificial, surgindo a necessidade. Então, na medida que a necessidade surge, então eu tenho disposição para poder doar. Essa disposição vem do alto. É uma disposição que os filhos de Deus, que é implementada nos filhos de Deus pelo Espírito Santo. Isto não é novo. Isto é uma ação presente na própria mente de Deus para com aqueles que Ele ama. E a distribuição era proporcional conforme a necessidade. Então, conforme a necessidade da carência daqueles irmãos, as necessidades eram supridas pela igreja. A consequência imediata, então, dessas atitudes impactantes, na atitude radical, não consideravam exclusivamente seu, não houve uma renúncia da propriedade privada. Não é isso que o texto está nos dizendo, até a exemplo do que acontece no capítulo seguinte com Ananias e Safira, quando Pedro fala para eles, conservando, não seria, porventura, não seria teu o campo que eles venderam? Poderia continuar deles? Poderia, mas eles tinham uma outra coisa em mente. Então, nós não estamos tratando nesse texto de uma renúncia de propriedade, não é isso que o texto trata. O texto trata de um sentimento dos filhos de Deus, de um desejo de Deus, de como a família de Deus deve se comportar uns para com os outros. Também ninguém considerava exclusivamente seu. O que significa em Atos 4:32? Quer dizer que aquilo que eu tenho, eu posso partilhar. E eu posso partilhar não necessariamente dispondo ou vendendo, no sentido de venda e gerar recursos, mas eu posso compartilhar a minha casa, o meu almoço, a companhia, o estar juntos, a necessidade também, nós podemos partilhar disso para poder termos uma maior comunhão, mas não considerava exclusivamente seu, este sentimento altruísta, é esse sentimento presente lá na pessoa de Cristo, como nós vemos em Filipenses. Então, esse sentimento é próprio dos filhos de Deus, como era próprio do próprio Senhor Jesus Cristo. O sentimento é que as suas posses estavam à disposição. Mediante a necessidade, as suas posses estavam à disposição. Por quê? Porque nós somos mordomos. Nós precisamos lembrar que na sociedade hebraica, a terra pertenceu sempre a Deus. A terra pertenceu sempre a Deus. E Deus os tornou mordomos. Em cada uma das tribos tinha um território, e esse território era das tribos porque Deus os deu para que eles cuidassem dessa terra. E ao final do ano do jubileu, se houvesse alguma transação comercial relacionada à terra, a terra voltava aos seus originais proprietários. Então, tudo é de Deus. Então, mas isso não é para nos confundir, como eu demonstro aí, com atitudes como as dos essênios, que, como
exercitam justamente a sociedade de Pitágoras e na República de Platão, e esse pensamento grego, que é anterior a Cristo, está presente ali, mas isso é do maligno. Não, essa sociedade não existe, é uma sociedade utópica. O próprio historiador Joséfo faz as suas críticas a essa sociedade. E o que o cristianismo está propondo aqui é outro tipo de coisa. É um sentimento de que nós pertencemos a Deus. E tudo que nós temos, juntamente com isso, pertencemos a Deus. Então, é Deus que dirige a sua própria igreja.